Olá pessoal, tudo beleza? Voltando à nossa aula aqui de função afim, vamos para o último tópico muito importante, que é o tópico sobre gráficos, tranquilo? Antes de tudo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se para receber todas as notificações e após o vídeo, se você gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike e coloca sugestões aí nos comentários, tranquilo? Acrescento mais uma coisa, aí no nosso vídeo vai aparecer sugestão de um vídeo sobre plano cartesiano. É imprescindível, se você não sabe coisas sobre plano cartesiano, você assistir esse vídeo para você entender os gráficos da função, beleza? Então vamos lá. O gráfico de uma função afim é desse formato, ax mais b é uma reta não paralela ao eixo dos y. Para construirmos o gráfico, basta que determinarmos dois pontos da reta. Ou seja, nós temos aqui, você que assistiu a aula de plano cartesiano ou você que já domina plano cartesiano, nós temos o eixo x, o eixo das abscissas e nós temos o eixo y, o eixo das coordenadas, beleza? Então ele falou que toda função afim, ele pode ser representado por uma reta, que a única restrição dessa reta é que ela não pode ser paralela ao eixo y. Então, se eu pegar uma reta aqui, paralela ao eixo y, isso não é uma função afim, tranquilo? Essa reta não é a reta de uma função afim. Já se pegarmos aqui, se ela tiver qualquer... Deixa eu ver se eu consigo aumentar para botar a inclinação. Pronto. Se eu pegar qualquer reta aqui, se ela tiver paralela aqui, ao eixo y, ela nunca vai ser uma função afim. Tranquilo? Já se pegarmos qualquer outra reta, qualquer uma, e ela tiver qualquer inclinação, de modo que ela não seja paralela ao eixo y, ela será também uma função afim. A função afim terá esse formatozinho aqui. Essa ideia aqui, eu posso mover essa reta aqui para onde quiser, beleza? E se tivesse ao contrário também. E além do mais, eu poderia, sem prejuízo, fazer uma reta dessa forma, paralela ao eixo x. O que fala na definição é que não pode ser paralela ao eixo y, paralela ao eixo x pode. Então eu posso pegar esse carinha aqui, ficar descendo, subindo, essa vai continuar sendo uma função afim. Tranquilo? E segundo a mesma definição, a função afim ela tem apenas uma restrição. Ela tem que ser ax mais b, mas uma restrição na sua definição é que ele precisa de dois pontos para determinar uma reta. Basta que determinemos dois pontos. Então, se tivermos dois pontos determinam uma única reta. Então, dois pontos determinam uma única reta e por dois pontos passam a única reta. Isso são informações importantes. Então, se tu marca um ponto aqui, digamos um ponto A, e um ponto aqui, digamos que um ponto B, só tem uma reta, uma única reta que passa por esses dois pontos. Não é possível traçar outra reta que passe por esses dois pontos. Porque se eu traçar outra reta, será na verdade uma reta coincidente. Será na verdade a mesma reta. Beleza? Então, por dois pontos passa uma única reta. Então, se eu conheço dois pontos, eu conheço com certeza a reta. Tranquilo? Agora vamos agir como é que eu desenho o gráfico de maneira mais eficiente. Vamos lá. Construa num sistema cartesiano ortogonal o gráfico das funções. É comum você assistir aulas que dá uma tabela, você preenche a tabela e sai construindo o gráfico. Isso é válido? Sim, quando você não conhece regras nenhuma para a construção de gráficos. A partir de agora nós vamos fazer duas coisas, olha só. O que significa, se você assistiu a aula do plano cartesiano, você vai entender isso. Se não, volta lá, não tem problema perder esse tempinho. Quando um ponto toca no eixo x, significa que y é igual a zero. Então, o eixo x é composto por todos os pontos cujo y é igual a zero. E o eixo y é composto por todos os pontos
que x é igual a 0. O que significa isso? Se eu descobrir esse cara, que é o canto que x é igual a 0, e descobrir, vamos prolongar aqui, né? Ó. Prolongar aqui esse cara, beleza? Ele vai ser exatamente essa mesma reta. Então, se eu descobrir o canto que ele cruza o eixo y e o canto que ele cruza o eixo x, isso vai ser suficiente para conseguirmos desenhar o gráfico da função. Tranquilo? Porque aqui, ó, nessa reta amarela, que deveria ter sido prolongada aqui, ó, existem infinitos pontos. E se existem infinitos pontos, dois deles são esses dois de azul. Não está tão retozinho aqui não, mas deu para entender, né? Vamos para frente. Então, vamos desenhar o gráfico dessas funções. Como é que eu faço para desenhar o gráfico de uma função do primeiro grau? Primeira coisa, nós vamos fazer uma situação que foi o tópico anterior, mas não precisava saber o nome, mas nós vamos fazer detalhadamente, que é encontrar o zero da função. O que é o zero da função? É o valor da função, que é o valor que anula a função, ou seja, é o valor quando y é igual a zero. Se y é igual a zero, voltando lá, ó, ele cruza aqui eixo, ele cruza aqui eixo, y é igual a zero, ele cruza o eixo x. Então, encontrar o zero da função é descobrir em que ponto o gráfico corta ou toca, corta, eu acho mais bonito, corta o eixo x, beleza? E como é que eu faço isso? Qual a conta que eu faço isso? Você pega a expressão, vou começar pela letra A, né? Você pega essa expressão igual a zero. Então, 2x mais 4 igual a zero. E aqui dá uma equação do primeiro grau. Então, vai ficar 2x igual a menos 4. X igual a menos 4 por 2. X igual a menos 2. Então, ele vai tocar o eixo y, o eixo x no menos 2. Então, o ponto que ele vai tocar o eixo y, ou o eixo x, é a idade chegando, viu, gente? O eixo x é menos 2 e 0. Tranquilo? Então, lá no eixo x, vou desenhar aqui de amarelo só para a gente entender. Lá no eixo x, quando tem aqui menos 2, ó, o gráfico vai passar por aqui. Ou assim ou ao contrário, certo? Estou botando assim de propósito, mas poderia ser ao contrário. A gente vai detalhar isso depois. Tranquilo? Então, o primeiro passo é encontrar o zero da função. Primeiro passo é encontrar o zero da função. Ou simplesmente botar y igual a zero. Então, você acha onde o gráfico cruza o eixo x. O segundo passo é você achar o que nós chamamos de valor inicial. E quando você estudar geometria analítica, chama-se isso de coeficiente linear. Lembrando que dentro de questões de provas e concursos é usado o nome coeficiente linear para esse mesmo cara, que na verdade é o valor de b da função afim. Toda função afim é ax mais b, ó. Toda função afim é ax mais b, então o valor inicial é o b. Então, na verdade, esse pontinho de azul aqui, gente, é o valor de b, beleza? Que na prática nada mais é do que calcular o valor da função quando x é igual a 0. Isso me dá o quê? Me dá em que ponto, que não precisa nem fazer conta, mas nós vamos fazer para ficar sabidos, né? Em que ponto o gráfico corta o eixo, ou intercepta, não importa, o eixo y. Beleza? Então, no nosso caso, vamos fazer o f de 0. Então, vai ser na letra A, 2 vezes 0 mais 4. Então, f de 0, 2 vezes 0 é 0, mais 4 igual a 4. Então, 4 é o cara. E o ponto é quem? Esse cara do parênteses é o x, né? 0, 4. É o ponto 0, 4. E significa o quê?
pego o eixo Y aqui, ó. Eu pego o eixo Y aqui, ó. Quer dizer que ele vai tocar o eixo Y aqui, ó, no 4. Beleza? Eu tô colocando assim, mas pode ser, como eu falei, pode ser o contrário, não importa. Isso é outra discussão. Beleza? Então, eixo Y. Então, gente, como é que vai ficar o gráfico dessa nossa função? Muito lindo. Olha só. Eixo X e eixo Y. Eixo X e eixo Y. Show? Então, eixo X, abscissa, eixo Y, ordenado. Vamos lá. Onde foi que o gráfico... Onde é que o gráfico corta o eixo X? No menos 2. Então, aqui, ó. Menos 1, menos 2. Né? Menos 2 aqui, ó. Menos 1 aqui, ó. Vou botar aqui 1 e 2, só para ficar bonitinho. Nem precisava botar tudo. Então, aqui, ó. O ponto é esse. E no eixo Y, ele vai cortar onde? No 4, ó. Eu vou diminuir um pouquinho o espaço, porque aqui eu acabei 1, 2, 3, 4. Fazia assim por causa do meu desenho, certo? Então, aqui vai cortar no 4. Então, nosso gráfico vai ficar como, gente? A reta. Deixa eu melhorar isso daqui. A reta irá passar pelo 4 no eixo Y e pelo menos 2 no X. Então, esse é o gráfico da nossa função do primeiro grau. Beleza? Então, esse é o gráfico da função. Bacana, né? Então, nós fizemos aí a letra A. Agora, vamos fazer a letra B, ó, que é menos 3x mais 2. Então, menos 3x mais 2. Letra B, ó. Ele quer a função f de x igual a menos 3x mais 2. Bacana? Então, olha só. Primeira coisa é achar o zero da função, né? Não muda. Primeira coisa é encontrar o zero da função, que é quando y é igual a zero. Então, não muda. Então, vou fazer assim, ó. Deixa eu botar aqui que eu acabei repetindo. F de x igual a menos 3x mais 2. Então, achar o zero da função é fazer exatamente o valor que y é igual a zero. Então, é pegar essa função aqui, ó, menos 3x mais 2 igualar a zero. E resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Então, vou ter menos 3x igual a menos 2. Multiplica por menos 1, né? Para tirar esse menos daqui, vai ficar 3x igual a 2. Passa dividindo 2 terços. Tranquilo? Então, o gráfico vai cortar o eixo X no 2 terços. Ou simplesmente no ponto 2 terços em X e 0 no Y. Beleza? Esse é onde ele vai cortar o eixo X. E onde é que ele vai cortar o eixo Y? Quando X é igual a 0. É sempre ao contrário. Se Y é igual a 0, ele corta X. Se X é igual a 0, ele corta quem? Corta Y. Bacana? Fácil, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer o F de 0. F de 0 é igual a menos 3 vezes 0 mais 2. F de 0 é igual a 2. Que com a prática, eu não preciso perder meu tempo. É o 2. Quem é F de 0? 2. Tranquilo? Mas aqui a gente está começando essa ideia. Não vale a pena você se precipitar ainda. Então, aqui 0 e 2. Tranquilo? Então, vamos esmiuçar o gráfico. Eixo X. Esmiuçar não. Esboçar o gráfico. Eixo X. Eixo Y. Vou fazer um pouco mais espaçoso do que eu fiz da outra vez, porque nós temos mais espaço aqui. Então, vou marcar os pontos, ó. Marcar os pontos aqui, ó. A cada 2 quadradinhos, vou marcar 1, 2, 3, 4 para cá, ó. Menos 1, menos 2, e assim vai. Para cima, ó. 1, 2, 3, 4 e para baixo menos 1, menos 2, menos 3. Então vamos lá. O eixo X ele vai cortar no 2 terços. 2 terços, 2 dividido para 3 dá 0, alguém, né? Então 2 terços, gente, está por aqui, ó. 2 terços está por aqui.
Beleza? Marquei esse primeiro ponto. E 0 e 2, ou seja, 2 no eixo Y. O 2 é exatamente aqui. O 2 é o próprio 2. Bacana? Agora vamos esboçar o gráfico. Vamos passar a linhazinha do gráfico por esses dois pontos. Bacana? Show de bola? Lindo, não é isso? Então vamos para frente. Vamos fazer o outro exemplo que diz que... Então já fez essa letra B. Então f de x igual a 4. Então f de x igual a 4 é o próximo desenho, que é muito interessante. Olha só, que é o C. F de x igual a 4. Olha só. Primeiro você vai calcular o zero da função, né? Não muda. Você vai dizer que y é igual a zero. Olha que coisa linda. Se tu disser que y é igual a zero, tu vai dizer que 4 é igual a zero. Isso é o quê? Um absurdo. Porque 4 não é igual a zero. Concorda comigo? 4 é 4. 0 é 0. Beleza? Então, isso é um absurdo. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, ou melhor, eu vou perceber a seguinte informação. Se isso é um absurdo, isso significa que o gráfico da função, como é o nome da nossa função? F, não corta o eixo X. Agora vamos para a definição. Ela não pode ser paralela ao eixo Y. Beleza? É a única restrição. Então, se o gráfico da função f não corta o eixo x, é porque esse gráfico é paralelo ao eixo. Ele não pode ser paralelo ao eixo y. Então, é paralelo ao eixo x. Beleza? Então, quando ocorrer isso, ó, observe que aqui não tem o x. Ou seja, quando a função não tiver o x, essa função afim vai ser chamada de função constante. Um exemplo de função constante: o salário da maioria dos trabalhadores. O salário é fixo, beleza? Não tem variação. Não depende de vendas, não depende de um bocado de coisa. Tranquilo? Não depende de produtividade, entre aspas, e assim vai. Então, nós temos aqui o gráfico, né? Gráfico da função. Aí nós vamos ter o quê? Ó? Ele não cruza o eixo x e ele passa no eixo y onde? Quando x é igual a zero. Quando x é igual a zero. Gente, mas quando x é igual a zero, isso vai dar o quê? Se não tem x. F de 0 vai ser o próprio 4. Não tem x para interferir em nada. Então ele vai cruzar aqui no 1, 2, 3, 4. Ele vai cruzar aqui no 4. Bacana? E ele vai ficar como esse gráfico? Assim, ó. Olha que lindo. É a função constante. É paralelo ao eixo x. Beleza? É uma função constante. Bacana? Gente, para o vídeo não ficar muito extenso, nós vamos ter questões sobre gráficos. Mais um vídeo sobre questões sobre gráfico. Beleza? Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima aula.